Muito bem, pessoal do terceiro ano, queridos, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Estamos começando mais um bimestre, e um bimestre muito especial, em muitos sentidos. A gente vai fazer uma revisão, assim, fantástica dos conteúdos do primeiro e do segundo ano, num ritmo, obviamente, né, mais apertado, mais acelerado do que você viu nos próprios anos, né? Mas essa revisão vai ser muito importante, não só na minha disciplina, como em todas as outras, para você chegar para o Enem, para o vestibular, independente de quando eles forem acontecer, né? Esse ano ou mesmo no começo do ano que vem, com a mente bem refrescada dos principais conteúdos aí que são cobrados, tá bom? E pessoal, o conteúdo zero, né, em física, são as grandezas físicas, né? Pode parecer que não é um conteúdo específico de vestibular, mas preste atenção no que eu vou te dizer. Nos últimos 3 anos, a nossa Universidade Federal do Paraná cobrou, na primeira fase, uma questão que englobava grandezas físicas e as suas unidades, tá? Então, é um assunto que aparece, é comum e não é difícil, tá? E não só para matar questões, gente, mas é importante, obviamente, a gente ter a base, né, das grandezas físicas como um todo, porque a gente utiliza isso em todos os conteúdos aí da nossa grande amiga física, tá bom? Então vamos entender, pessoal, o que são. O que são grandezas físicas, né? De fato, pessoal, a definição meio que de dicionário, mas que ela resume bem tudo que a gente precisa saber sobre grandezas físicas, é tudo aquilo que pode ser medido através de um instrumento, tá bom? Tudo aquilo que a gente mede na natureza, isso é uma grandeza física. E cada grandeza física vai ter, obviamente, o seu instrumento correspondente, tá bom? Pessoal, elas são de fato muito importantes e formam a base do estudo da física, né? Tudo que a gente estuda, tudo que a gente calcula, tudo que a gente mediu aí nos últimos 2 anos e meio são grandezas físicas, tá bom? Coloquei aqui para você alguns exemplos de grandezas que você já estudou, seja nesse ano aí em eletricidade ou nos anos anteriores, né? Massa, tempo, distância, energia, força, pressão, corrente elétrica, fluxo magnético, campo magnético, potência, enfim, né? Índice de refração, né? Tudo que a gente consegue medir através de um instrumento vai ser uma grandeza física, beleza? O que é importante, pessoal, você entender que a grandeza física ela tem, vamos dizer assim, uma fórmula, não uma fórmula matemática, mas um jeito da gente escrever. Toda grandeza física precisa ter, no mínimo, duas informações. Porque se eu chegar para você e falar assim, a distância da minha casa até o colégio é 5, e eu parar de falar. Você me pergunta, é 5 o quê? É 5 metros, 5 quilômetros, 5 dias de viagem? O que que é? Né? Então, faltou uma informação que complementa a minha grandeza física de uma forma geral. Esse cara é a nossa unidade de medida. Toda grandeza física precisa vir acompanhada de unidade de medida. É o sobrenome da grandeza física. Não existe grandeza sem unidade, tá? É óbvio que existem algumas grandezas que são adimensionais, né? Que a gente vai comentar um pouco sobre isso, que na hora de você substituir as unidades, elas acabam cortando. Tipo índice de refração, coeficiente de atrito, são caras que eles não têm unidade, mas eles são grandezas físicas, tá? É importante a gente ter claro isso, tá? É o sobrenome de toda grandeza física acompanhada da sua unidade. E obviamente a gente tem que medir a grandeza física, a gente precisa do valor, né? Então isso aqui que eu coloquei em vermelho para você, criança, não é uma fórmula, tá bom? Isso não é uma fórmula. Isso é só um jeito de escrever. A sua grandeza G, seja ela qual for, massa, tempo, enfim, vai ser igual ao valor que você está medindo, acompanhado da unidade de medida correspondente. Beleza? Tranquilo? Coloquei aqui para você, pessoal, uma tabelinha simples de algumas grandezas. Tenho mais uma cacetada, né? Coloquei algumas grandezas que a gente utiliza bastante. Coloquei aí os instrumentos de medida correspondentes e algumas unidades de medida, né? Tem, por exemplo, a massa, a gente sabe que a gente utiliza como instrumento a balança, e algumas unidades aí que a gente usa no dia a dia, né? O
quilograma, a grama, que a gente utiliza bastante, a tonelada, a libra a gente não utiliza muito aqui no Brasil, mas é uma outra unidade, né? E tem outras, né? Tem miligrama, tem onça, né? Que é uma medida também que os americanos utilizam, tal. Para tempo, pessoal, não é relógio, tal. O instrumento mais preciso para medir é cronômetro, tá bom? As unidades que a gente utiliza aí bastante são os segundos, os minutos, as horas, dias, né? Milênio, século, enfim, tudo isso unidade de tempo, perfeito? Distância, pessoal, pode ser régua, pode ser fita métrica, pode ser trena, né? Eu coloquei fita métrica aí para a gente ter uma resposta única, né? Unidades aí de medida de distância que a gente utiliza, metro, milímetro, quilômetro, a milha, bastante nos Estados Unidos, o ano-luz, né? Apesar de ter ano ali na frente, é uma unidade de distância, é a distância que a luz percorre em um ano, tá? E tantas outras aí, né? O pé, a jarda, para o pessoal que gosta de futebol americano, né? Polegada, que a gente mede a diagonal da televisão, né? São tudo unidades de distância. A força, pessoal, uma grandeza muito importante que a gente utiliza. O instrumento é o dinamômetro, não é forçômetro aí, meu, pelo amor de Deus. Dinamômetro é um instrumento de força, a gente vai relembrar isso, tá bom? E as unidades, pessoal, tem o Newton, tem o KGF, que é o quilograma-força, tem o DINA, que é uma unidade que não se utiliza muito, mas existe, tá? Comentei também da temperatura, o instrumento o termômetro, e as 3 unidades aí famosas, né? Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Eu só coloquei algumas, né, pessoal, mas tem muitas outras. Só gostaria de dar um detalhe sobre a questão de os instrumentos, né? Pega, por exemplo, a energia, grandeza energia. Não existe, pessoal, um energiômetro, né? Não existe um instrumento que mede a energia de forma direta. Do mesmo jeito que não existe um acelerômetro, não mede aceleração de forma direta. Então existem, pessoal, algumas grandezas que para a gente medir, a gente tem que usar medidas indiretas. A gente mede uma coisa, mede outra, junta essas duas coisas numa coisa só, né? Para conseguir chegar nessa nova grandeza. Então, por exemplo, para medir a aceleração, você vai precisar de um velocímetro, que mede velocidade, e de um cronômetro, que mede tempo, para aí você chegar na aceleração. Tá? Então, existem alguns instrumentos, algumas grandezas, melhor dizendo, que não existem instrumentos específicos. Aí a gente faz medidas indiretas. Tudo bem? Só isso, tá bom? Um detalhezinho importante, pessoal, sobre grandezas, que existem subclassificações, né? São as chamadas grandezas escalares e as grandezas vetoriais. Eu sei que você sabe desde lá do primeiro ano do ensino médio. As grandezas escalares, pessoal, são aquelas que não precisam de informação a mais, não precisam de complemento. Se você fornecer o valor e a unidade, a informação associada àquela grandeza escalar está completa, tá? Então, por exemplo, massa, tempo, distância, temperatura, carga elétrica, corrente elétrica, pressão, enfim, uma cacetada de grandezas são escalares. Quando você fala valor e unidade, você entendeu tudo sobre aquele cara. Por exemplo, a massa do corpinho é 5 quilogramas. Você precisa de mais alguma coisa para entender tudo sobre a massa daquele cara? Não, está completo, né? Falou o valor, falou a unidade, entendi tudo. Tempo de viagem daqui até São Paulo é de 5 horas. Acabou também. Tempo e unidade, informação completa, tá bom? Agora, existem algumas grandezas, pessoal, que elas precisam de complemento a respeito da direção e do sentido. Eu preciso dizer para onde essa grandeza está indo. Toda vez que você conseguir perguntar para a grandeza para onde, e essa grandeza te responder alguma coisa, essa grandeza será vetorial. Grandeza vetorial precisa de complemento a respeito de direção e de sentido, tá bom? O que é direção, pessoal? Direção pode ser ou horizontal ou vertical. E o sentido vai depender da direção, tá bom? Direção, se a direção for horizontal, o sentido é direito ou é esquerdo. Se a direção for vertical, o sentido ou é para cima ou para baixo, tá bom? Exemplos clássicos aí de grandezas vetoriais: força, deslocamento. Cuidado com esse cara, tá? A gente vai revisar isso em cinemática. Deslocamento é bastante diferente de distância percorrida. Depois a gente vai diferenciar esses caras.
mas já guarde essa informação sobre o deslocamento, tá bom? Velocidade é vetorial, aceleração é vetorial. Como é que você tira a dúvida? Se eu falar assim para você, a força que eu apliquei lá no meu guarda-roupa foi de 100 newtons. Eu falei valor e falei unidade. Mas você pode perguntar assim, para onde foi aplicada essa força? Foi para a esquerda, foi para a direita, foi para cima, foi para baixo? Percebeu? Então, precisou de direção e sentido é grandeza vetorial. Olha só como as escalares não precisa disso. Você fala, a temperatura hoje aqui em Curitiba está 22 graus Celsius. Você não fala 22 graus Celsius para a esquerda, né? Isso é um absurdo. Essa pessoa tem 70 quilogramas para cima. Também não faz nenhum sentido. Percebeu a diferença? Belezinha? Tranquilo? Vamos lá então, pessoal. Temos que conversar um pouquinho sobre o nosso parceiro de caminhada, Sistema Internacional de Unidades, tá bom? Para os íntimos, pessoal, ou ele vai ser o SI, ou ele vai ser o SIU, o SIU, né? Tanto faz aí o apelido que você quer dar para ele. Tem alguns vestibulares que usam SI, outros SIU, mas o cara é a mesma. O cara é o mesmo. Para que serve, pessoal, o Sistema Internacional de Unidades? Ele veio, pessoal, como uma padronização das unidades, né? Se você voltar aqui para a tabela anterior, ó, percebe, por exemplo, em massa. Eu tenho uma cacetada de unidades para falar de massa. Eu só coloquei 4 aqui. Qual é aquela que eu vou usar de forma oficial? Todas elas existem. Todas elas podem ser utilizadas num contexto do dia a dia, dependendo da ênfase que eu quero dar, né? Se eu quero falar de uma coisinha muito pequenininha, eu utilizo grama, miligrama. Se eu quero falar de um carregamento de areia que vai chegar numa construção, eu falo de tonelada. Percebeu? Então, todas essas unidades existem. Porém, pessoal, é necessário haver uma padronização. O Sistema Internacional escolheu uma unidade para cada grandeza para ela ser a oficial. Aí você me pergunta, professor, por que precisa ter uma oficial? Muito por causa desse cara aqui. Ó. O Challenger, pessoal, lá na década de 80, no ano 1986, ele foi um ônibus espacial produzido pela comunidade científica do mundo inteiro. Muita gente dos Estados Unidos, Europa, Japão, enfim, muita gente boa aí do mundo inteiro ajudou na formulação desse projeto, né? E todo mundo lá se reuniu para fazer lá a decolagem, acompanhar aquela coisa toda. Passou-se lá uns 20, 30 segundos da decolagem, o ônibus espacial explodiu, matou 7 pessoas, né? E foi um choque muito grande, né? Obviamente pela perda, né, da vida de pessoas, né? Mas obviamente pelo tempo gasto, pelo dinheiro investido que foi realmente jogado pela janela. E depois o pessoal começou a investigar. Por que que esse ônibus explodiu? Começaram a ver os projetos lá e perceberam que cientistas dos Estados Unidos e da Inglaterra utilizaram no projeto unidades que não eram unidades oficiais, que não eram unidades padronizadas, que a comunidade científica utilizava como um todo. Então, ao invés de usar metro, o pessoal estava usando milha, né? Estava usando polegada, estava usando jarda. Ao invés de usar Kelvin como temperatura, estava usando Fahrenheit. Ao invés de usar quilograma como massa, estava utilizando a libra. Então, por problemas de unidades que não estavam conversando entre si, a gente teve um acidente aí que ficou para a história, tá? Então, por isso que veio, não por isso exatamente, né, mas é um dos motivos aí que talvez tenha turbinado, né, essa questão da necessidade da padronização de unidades do sistema internacional, tá bom? E eu mostro aqui para você, pessoal, uma tabelinha com 7 grandezas das quais a gente tem aí a unidade oficial, né, e o símbolo associado, tá? Você percebe, comprimento ou distância é a mesma coisa, tá bom, pessoal? A unidade oficial é o metro. Não é centímetro, não é quilômetro, é metro. E o símbolo do metro, você já tá, que nem eu, careca de saber, é o M minúsculo, tá? Não é MT, não é MTS, pelo amor de Deus, é só M minúsculo. A massa, pessoal, a unidade é o quilograma. Quilograma. E o símbolo é kg. Tome cuidado, já conversamos bastante sobre isso. Este K é minúsculo,
ok? Este K representa 1000, que é o quilo, né? Já conversamos sobre isso. E aí vem o Gzinho do grama, quilograma, unidade de massa do Sistema Internacional. Unidade de tempo é segundo, medido S, né? O símbolo S minúsculo. Corrente elétrica é o ampere, que a gente já conhece lá desde o começo do ano. A maiúsculo, já conversamos também. Quando as letras são maiúsculas, representam nomes de pessoas, né? Temperatura, pessoal, é Kelvin a unidade, tá? K maiúsculo. Quantidade de matéria da química que vocês gostam é o mol, né? E o próprio nome é igual ao símbolo. E a intensidade luminosa, que não é uma grandeza que a gente utiliza muito aqui no ensino médio, mas ela existe, que é a candela, não é cadela, hein, meu? Candela, e o símbolo é CD. Por que eu coloquei essas 7, pessoal? Porque essas 7 grandezas que estão aí nessa tabelinha formam a seleção, o top da balada gospel, chamadas grandezas fundamentais. O que isso quer dizer, criança? Todas as outras grandezas do universo que você pensar, todas as outras, elas podem ser formadas utilizando as grandezas fundamentais. Eu vou repetir. Todas as outras grandezas da natureza, velocidade, aceleração, força, energia, potência, área, volume, densidade, campo elétrico, fluxo do campo magnético, o que você pensar, todas elas podem ser feitas através de combinações de uma ou de mais de uma grandeza fundamental, ok? Essas 7 formam todas as outras, ok? E a gente vai ver como que isso é feito, tá bom? E aqui já pegando o gancho sobre as grandezas derivadas que eu estava comentando, né? O que não é fundamental, a gente chama de grandeza derivada. Como eu comentei no slide anterior, elas são combinações das grandezas fundamentais. E aqui, pessoal, vem uma frase que você precisa tatuar no seu coração. Esse cara resolve até problema de família, pessoal. Toda conta que você faz com número, você faz com a unidade. Eu vou falar de novo. A mesma conta que você faz com o número, você faz com unidade. E isso resolve muito exercício, pessoal. Guarde essa informação e saiba como utilizá-la. Como é que isso vai funcionar, pessoal? Vamos pegar alguns exemplos aqui, ó. Vamos falar primeiro de velocidade. A primeira conta da sua vida em física que você resolveu foi velocidade igual a delta S sobre delta T. Lembra disso? Delta S era a distância percorrida, delta T era tempo. Perfeito? Por isso que velocidade está aqui, é distância dividido por tempo. Só que agora, pessoal, eu não vou calcular a velocidade numericamente, entendeu? Eu vou substituir as unidades. Então, olha o que eu vou fazer, ó. Toda vez, pessoal, que tiver este colchete aqui, ó, este colchete com a grandeza aqui no meio, está representando a unidade, tá bom? Então, colchete de V, que quer dizer a unidade do V, a unidade da velocidade, tá bom? Então, o que você vai fazer? Você vai substituir a unidade de cada um, substituir a unidade da distância, substituir a unidade de tempo e faz um dividido pelo outro. Porque é a formulinha que a gente tem. Não é distância dividido pelo tempo? Então você divide a unidade da distância pela unidade do tempo. No sistema internacional, a unidade da distância é metro e a unidade de tempo é segundo. Por isso que velocidade é metros por segundo. Percebeu? Tem origem lá na expressão do cálculo, só que agora eu substituí as unidades. E a gente faz isso com todas as grandezas, pessoal. Todas as grandezas. Se liga outros exemplos aqui, ó. Aceleração, pessoal. Se você lembrar lá do primeiro ano, e a gente vai revisar isso, a aceleração era velocidade dividido por tempo. Então, se você substituir a unidade da velocidade, aqui em cima, metros por segundo, e dividir pelo tempo, que é segundo de novo, vai ficar metros por segundo ao quadrado. O segundo vai juntar os 2 segundos lá embaixo no denominador, né? E eles vão multiplicar. Aí segundo vezes segundo vira segundo ao quadrado. É daí que vem essa unidade, tá bom? Existe, pessoal, uma outra forma de escrever isso aqui, ó. Você pode escrever como metro vezes segundo elevado a menos 2.
Lembra lá das regrinhas de potenciação, pessoal? Quando o expoente é negativo, a gente inverte e joga ele para baixo da fração. Lembra disso? Então, algumas questões, alguns vestibulares podem aparecer dessa forma. Vi um expoente negativo, que isso quer dizer que o cara está na parte de baixo da fração. Só isso, tá bom? Olha aqui, pessoal, outras grandezas que a gente usa no dia a dia. Área. Você sabe medir área, pessoal? De um quadrado, por exemplo, lá, né? Lado vezes lado, né? Então é comprimento vezes comprimento. Por isso que a unidade de área é comprimento é metro, outro comprimento é metro, metro vezes metro, metro ao quadrado. Percebeu? Pode usar lá hectare, né? Pode usar acre, são unidades para falar de fazendas, né? De grandes áreas e tal. Mas no sistema internacional é metro quadrado. Pode ter quilômetro quadrado? Pode, mas no sistema internacional é metro quadrado, tá bom? Olha o volume, pessoal. O que é o volume de um cubo? Lado vezes lado vezes lado, né? Então, comprimento vezes comprimento vezes comprimento. Metro vezes metro vezes metro, metro cúbico, tá bom? Densidade, pessoal, que a química também utiliza. Se lembrar da formuleta da densidade, é massa dividido por volume. E aí você substitui as unidades dessas grandezas. Unidade da massa no sil é quilograma. Unidade de volume no sil, metro cúbico. Por isso que fica quilograma por metro cúbico. Percebeu? Força, pessoal. A segunda lei de Newton, que a gente já viu aí, inclusive aplicou em alguns exercícios aí, é massa vezes aceleração, né? F igual a ma, né? Uma das formulinhas mais famosas aí da física, né? Então, para você calcular a unidade da força, que faltou aqui eu escrever, né? Deixa eu só arrumar aqui, ó. Isso aqui é igual colchete, né? Da força. Tá aqui, ó. Unidade da força, perfeito? Qual é a unidade da massa, pessoal? Quilograma. Qual é a unidade da aceleração? Metros por segundo ao quadrado. Por isso que a unidade da força no sistema internacional fica quilograma vezes metro dividido por segundo ao quadrado. Fica desse jeitinho mesmo, tá bom? Então percebe, pessoal, que tudo a gente está usando aquelas fundamentais, né? Algumas vai usar o ampere, algumas vai usar o Kelvin, vai. Mas por enquanto você percebe que a gente usou só massa, comprimento e distância. Massa, comprimento e tempo, né? É a santíssima trindade das grandezas físicas. Elas são muito utilizadas aí em várias outras grandezas derivadas. O que eu gostaria, pessoal, que você treinasse, e nas próximas aulas eu vou postar a correção disso aqui, que você montasse as grandezas, as unidades, perdão, dessas grandezas aqui, tá? Energia, potência, carga, campo elétrico e campo magnético. E qual é a dica que eu vou te dar, pessoal? Do mesmo jeito que eu fiz aqui no slide anterior, você tem que lembrar de alguma fórmula para aquela grandeza, entendeu? Para aí você substituir a unidade. Qualquer fórmula vai dar certo, é importante deixar claro. Pegue uma mais simples, né? Por exemplo, velocidade ΔS por ΔT. Eu poderia usar, por exemplo, lembra lá da equação do vovô ateu? V igual a V0 mais AT. Tem velocidade aqui. Eu poderia substituir nessa? Poderia. Mas ia dar muito trabalho, porque ia ter que fazer da aceleração também, entendeu? Mas vai dar certo. Qualquer equação que você lembrar que tem aquela grandeza que você quer descobrir a unidade, entendeu? Utiliza aquela e ao invés de substituir um valor numérico, você substitui a unidade, tá bom? Então olha aqui, ó. Tenta puxar aí pela memória, pode pesquisar, não tem nenhum problema. Fórmulas que utilizam, uma fórmula que usa energia, uma que usa potência, carga, campo elétrico, campo magnético, para você descobrir as unidades dessas grandezas utilizando as grandezas fundamentais, tá bom? É importante você tentar fazer, é um bom treino, é um bom exercício. Belezinha? Pessoal, por hoje é isso, tá bom? Fiquem com Deus, qualquer coisa dá um toque nos comentários, tamo junto, tá bom? Beijo, abraço, aperto de mão, é nóis, tamo junto. Falou!